O estresse é algo que se instala quando determinados mecanismos deixaram de ser efetivos, ou seja, é um pneu que está murcho, não é um pneu que está murchando. Então, quando eu me sinto estressado, é porque certos mecanismos de adaptação deixaram de funcionar, já furou. Então, você está recuperando um pneu furado, você não está prevenindo um pneu de furar. Mais ou menos essa é a ideia. A Mayo Clinic, né, a Clínica Mayo, que é o trabalho, embora eu seja psiquiatra, eles trabalham com outras linhas clínicas. Eu sempre acompanhei o trabalho deles, porque desde a década de 80, 70, 80, 90, quando nós tínhamos lá a mortalidade por doença cardíaca, o tabagismo e o estresse, tabagismo, estresse e sedentarismo foram três grandes vilões, sempre apareceram. Sempre houve preocupação com o estresse. Depois é que surgiu a estratégia de combate ao estresse, redução de estresse, na Universidade de Massachusetts, professor John Kabat-Zinn, né? E então o mindfulness surge, né? No contexto do estresse. Então o estresse é um assunto muito forte em saúde, né? E a Clínica Mayo tem os seus 4 As. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar em português, mas eu vou dizer e vai aparecer na tela a palavra em inglês e a tradução em português. Então são 4 estratégias que você tem para diminuir o estresse. Olá, tudo bem? Obrigado pela sua companhia em mais esse nosso vídeo. Lembrando sempre que dê um like, comente, compartilhe, que são formas que fortalecem, que são formas que fortalecem o nosso algoritmo, né? Também nós temos aí o link para a aquisição, para a compra do meu livro Mindfulness, onde você tem a oportunidade de aprofundar uma série de assuntos que nós discutimos aqui no canal. A outra coisa é que nós temos aí também a chave Pix, também temos um QR Code onde você pode colaborar, contribuir com a gente para a manutenção deste nosso trabalho. Isto dito, nós temos agora aqui a questão do estresse. O estresse é uma coisa que foi muito estudada. Cada vez mais a gente pensa hoje no estresse como um conceito negativo. Isso quer dizer o quê? O que eu quero dizer com conceito negativo? Não é bem conceito negativo, mas o estresse é algo que se instala quando determinados mecanismos deixaram de ser efetivos, ou seja, é um pneu que está murcho, não é um pneu que está murchando. Então, quando eu me sinto estressado, é porque certos mecanismos de adaptação deixaram de funcionar, já furou. Então, você está recuperando um pneu furado, você não está prevenindo um pneu de furar. Mais ou menos essa é a ideia. Então, a Mayo Clinic, né, a Clínica Mayo, que é o trabalho, embora eu seja psiquiatra, eles trabalham com outras linhas clínicas. Eu sempre acompanhei o trabalho deles, porque desde a década de 80, 70, 80, 90, quando nós tínhamos lá a mortalidade por doença cardíaca, o tabagismo e o estresse, tabagismo, estresse e sedentarismo foram três grandes vilões, sempre apareceram. Então, sempre houve preocupação com o estresse. Depois é que surgiu a estratégia de combate ao estresse, redução de estresse, na Universidade de Massachusetts, professor John Kabat-Zinn, né? E então o mindfulness surge, né, no contexto do estresse. Então o estresse é um assunto muito forte em saúde, né? E a Clínica Mayo tem os seus 4 As. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar em português, mas eu vou dizer e vai aparecer na tela a palavra em inglês e a tradução em português. Então são 4 estratégias que você tem para diminuir o estresse. Quer dizer o quê? A ter um dia a dia mais sereno, menos permeado de adversidade. E como é que isso é possível? É possível. Eliminar totalmente? Ninguém falou isso, mas reduzir, sim. Você está num verão muito tórrido, um verão muito quente, tá 35 graus, e você tem uma estratégia para derrubar de 35 para 30. 30 continua quente, para burro, mas você concorda que é uma melhora?
O estresse é a mesma coisa. O estresse é uma variável biológica quantitativa. Então, várias medidas que ajudam um pouquinho pode ter uma somatória de uma grande ajuda. Bem, a primeira dica é o primeiro A, avoid, evite o estresse. Se a sua rotina traz estresse, então, por exemplo, o caminho que você faz, ou se não, a hora que você vai ao supermercado, né? Minha mãe, eu fui criado, tudo bem, era outro tempo, mas a minha mãe gostava de fazer a compra do mês. Vocês já ouviram falar da compra do mês? Olha, compra do mês. Gente, éramos 3 rapazes e meus pais, e mais uma tia que morava com a gente, uma tia viúva que morava com a gente. Éramos 6 pessoas, das quais 3 comiam expressivamente bem. Eu me incluo nisso, né? Gente, era uma loucura o que chegava de coisa em casa, né? E era um estresse muito grande. Então você faz a compra do supermercado, eu não digo mensal, eu diria semanal. Você vai lá e faz uma grande compra. Se isso te estressa, você pode optar por fazer pequenas compras e trazer um pouquinho de cada vez todo dia quando volta do trabalho, que é uma coisa que a gente vê as pessoas fazendo cada vez mais. Pelo contrário, se você percebe que passar todo dia ou quase todo dia no supermercado, na farmácia, onde quer, na padaria, isso está sendo estressante para você, faz o contrário. Experimenta ir pouco e trazer bastante coisa da farmácia, da padaria ou do supermercado. Depende muito do seu temperamento, depende muito do tipo de trabalho que você tem, né? De quantas atribuições você acumula. Procure adaptar a sua rotina a algo que exija menos de você. Agora, que exija menos emocionalmente, né? Que te faz sentir melhor. Se você é um que, quando sai do trabalho, faz, puxa, agora eu vou poder chegar em casa e tirar a camisa. Você é um cara que tem pressa de chegar em casa, então vai para casa. Janta e vai para o supermercado depois, por exemplo. Dá uma descansada, sabe? Tirar aquela nhaca, aquele calor, aquele ranço do dia. Tira aquilo e aí você vai à noite no supermercado. Pouco tempo lá, você vai lá, compra o que tem que comprar e volta para casa. Conheça-se. Entre em contato com você mesmo. Veja por onde que as coisas são mais suaves e vá por elas. Você vai dizer para mim, isso é um truísmo. Não, não é. É um número absurdo de pessoas. Há um número absurdo de pessoas põe o pé no muro para amarrar o sapato do pé que está no chão. Um número imenso. É muito fácil. Basta você estar excessivamente entorpecido pela ideia do dever. Basta que você esteja suficientemente embotado pela absorção no trabalho, que você perde o espírito, o senso crítico numa fração de segundo. Então fica aqui a sugestão de você organizar a sua semana, o seu dia, o seu mês, de maneira a que você se estresse o mínimo possível. Evite ao máximo a chance de entrar em estresse. A segunda dica é alter, modifique a sua forma de comunicação. Ou seja, deixe claro, comunique-se claramente e deixe as pessoas saberem como você se sente. É óbvio, é evidente que sair falando o que vem à cabeça é extremamente desaconselhável. E isso não alivia nada. Se você fala o que vem na sua cabeça, na hora que vem à cabeça, a chance é que você vai ficar mais estressado ainda. Porque as palavras estressam. Então você expressa a sua indignação, não vai aliviar. A indignação provavelmente vai amplificar. Tem uma coisa meio mágica aí, o ser humano ouvindo a própria voz, né? Então, nem sempre é um desabafo. O desabafo existe quando eu expresso a minha indignação com a perspectiva
de que esta indignação vai se aliviar, que a situação vai mudar, que as coisas vão ficar melhores. Senão, raiva por raiva, vai no estádio de futebol e você vai entender do que eu estou falando. Xinga bastante o seu adversário, que você vai ver que você está com mais raiva ainda dele. Então, a comunicação tranquila, mas é claro que você tem que ponderar essa comunicação. Você não vai chegar e falar o que você pensa da camisa do seu chefe. Desaconselhável. Mas você pode, através das suas atitudes, através do seu olhar, através da maneira pela qual você se entrega ao que é pedido a você, você pode deixar claro que você está gostando ou não está gostando. Então alguém fala para você, sempre sobra para você limpar a fossa. Aí você vai, putz, eu de novo, meu. Daí você pode falar assim, olha, vou lá então e vou me dessensibilizar o meu nariz. Faz uma piada, conta uma piada. Já é suficiente para todo mundo perceber, ó, é melhor mudar esse plantão da fossa aí, porque ele não está gostando muito não. Tá? Você pode aprender a colocar pela sutileza. Veja, sutileza não é indireta, tá? Não é ironia. A ironia costuma ser extremamente cáustica e destrutiva. A indireta, então, nem se fala. Na verdade, a sutileza é saber colocar, falar sem acusação, sem supor que o outro tem má fé comigo naquilo que ele faz. Ele pode ter. Isso pode acontecer na vida corporativa. Mas se acontece, é muito importante que você fale como se fosse simplesmente circunstancial. Não entra no embate egóico, não entra no embate de paranoias. Ah, ele está me sacaneando, agora então eu vou fazer de volta para sacanear ele 2 vezes. As únicas pessoas que pagam com isso são você, o outro cara e a empresa. Então, a ideia é saber fazer-se conhecer naquilo que convém que o outro saiba. E isto é algo que você constrói momento a momento, dia a dia, de contrariedade em contrariedade. Isto é extremamente atenuador do estresse. Outra coisa que é o seguinte, outro é accept, de aceitar. Agora, o aceitar aqui não é o aceitar resignado, o aceitar de quem põe os dois olhos para cima e faz um olhar piedoso. Não. A aceitação é lembrar-se de que as coisas nunca são perfeitas. E as pessoas se enganam. No mais das vezes, elas se enganam. Nem sempre o engano é maldoso. E eu vou dizer mais. Tem um vídeo nosso aí que fala sobre o efeito verdade. Você vai perceber lá naquele vídeo, você percebe o seguinte. A gente saca, num piscar de olhos, a pessoa que tem má fé. E normalmente nas empresas, a pessoa maldosa, hipócrita que seja, a pessoa maldosa fica rapidamente mapeada. O psicopata ou sociopata é um cara óbvio. Ele não é o mais inteligente. Ele é o menos inteligente. É o que tem a pior inteligência emocional. Se nós vamos falar sobre sociopatas, nós vamos ter aqui um conjunto dos grandes sociopatas da história. Uma série de vídeos bastante interessante. E lá a gente vai perceber a profunda limitação que um sociopata tem. Enfim, aceitação. Então você realmente permitir que o outro seja o que ele é. Falho, se engana e nem sempre ele está fazendo para te sacanear. Às vezes ele faz. Eu diria mais, no mais das vezes, as sacanagens que você sofre advém de uma pessoa que não está percebendo que aquilo te agride e aquilo te atrapalha.
né? É o patrão que fala assim, ó, eu gostaria que você ficasse até 5h30. Olha, é o seguinte, eu posso até entrar mais cedo, mas se eu não sair às 5, se eu saio mais depois dos 5, o metrô, a condução enche e eu chego em casa, eu perco mais 1 hora para chegar em casa e meu filho é pequeno. Fala isso pro cara. Ele certamente vai procurar outra pessoa que possa ficar até 5h30. Ou não, mas enfim, você deixou claro, você se comunicou claro, você está evitando as situações de estresse e você está aceitando que ele tem uma limitação, ele não consegue saber tudo. E a última e a quarta, talvez seja mais importante, e na verdade, as outras 3 são isso, que é adapte-se. As outras 3, evitação, a comunicação, a aceitação, são manobras de adaptação. E não inocentemente, o estresse é um conceito que foi criado, ele foi forjado, ele foi fundido no conceito de uma grande teoria que se chama Teoria Geral da Adaptação, tá? Do Hans Selye, que foi uma coisa gigantesca, provavelmente algo que vai crescer muito na medicina, nas ciências da saúde, mas a adaptabilidade, que é simplesmente assim, você vai mudar os padrões e as expectativas da situação que você enxerga como estressante. Então vamos pegar de novo o exemplo da fossa. Então, você se adapta ao fato de que aquilo fede pra caramba. Você já vai sabendo que fede. Se você vai sabendo que fede, quando você chega lá, você não vai ficar pé da vida porque está fedendo. Você já sabia. Tem um conhecido meu nós praticávamos artes marciais juntos e ele falava assim, não, sábado eu não posso vir treinar. Ele vinha treinar à noite todo dia. Sábado ia ter um mega treino coletivo. Ele falou, não, sábado de dia eu não posso. É por quê? É o trabalho no comércio. Sábado, ele falou, sábado e domingo. Se você falar é sábado à noite, capaz que eu possa. Mas se não, é todo dia. Nenhum dia eu tenho, nem de manhã nem de tarde, por causa do comércio. Eu falei, não brinca, nem se... Trabalhava no almoxarife de um supermercado. Isso aí você calcula. Trabalhava no estoque de mercadorias do supermercado. Imagina a pegada que o cara tinha. E ele falou, esse é comércio, né, meu? Não adianta nem reclamar, quando você entra, você já sabe. Realmente. Você entra, você já sabe. Não adianta ficar bravinho que você vai perder o sábado se você começou a trabalhar naquilo. As palavras dele. Então, a adaptabilidade, né, a capacidade de mudar os padrões é chave nisso tudo. E aí vem o adendo do instrutor de Mindfulness, vem o adendo do psiquiatra que trabalha com atenção plena. Isto tudo faz parte angular do treinamento que a gente faz, tanto na prática meditativa, nas práticas contemplativas, quanto nas sugestões e orientações que a meditação vai dando a possibilidade da gente executar no dia a dia. Porque isso aqui tudo que eu falei, ninguém vai discordar. Todo mundo vai dizer que faz sentido. O negócio é conseguir pôr em prática. É lembrar-se de pôr em prática. E nesse sentido, o Mindfulness acaba sendo uma ajuda inestimável. Então é isso, gente. São 4 circunstâncias que não exigem mudança da sua vida, mas na verdade pedem mudança de atitude de você com você mesmo. Que isto é que está na base da experiência do estresse psicológico. O estresse, as outras formas de estresse, poluição ambiental, ruído ambiental, vizinhança perigosa, tudo isso existe, tá? Mas o estresse psicológico tem a ver com a apreciação subjetiva que você faz da adversidade. Estresse é uma coisa,
a diversidade é outra, bem-estar é uma terceira. A gente vai falando de cada uma delas, tempo a tempo, nos nossos vídeos. É isso aí, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Novamente a recomendação, dar um like, compartilhar, comentar e nas nossas descrições tem o link, a descrição para o meu livro, você pode adquiri-lo. A gente aprofunda muito uma série de coisas que fala aqui, e aqui o QR Code e o código e a chave Pix para você poder contribuir com a gente para ajudar a manter esse trabalho. É isso aí, muito obrigado, até a próxima. Tchau.